para poder renovar e é difícil demais, né? Mas, Ale, a gente tem noticiado, a Itatiaia trouxe em primeira mão no último no clássico e depois confirmado no domingo, com o presidente da CBF, a saída do Rodrigo Caetano. Isso. E aí, quando você olha para o mercado, você não vê muitas opções de profissionais para o lugar dele. Inclusive, o seguinte, do patamar dele vai ser muito difícil. Ah, é, né? Você tá falando aí da nata, né? Do patamar dele vai ser complicadíssimo você conquistar alguém. Aí fica aquela dúvida, o Atlético vai formar em casa? E aí a gente trouxe no itatiaia.com.br a questão do Vitor, né? Isso. O Vitor pode ser... Será que é uma boa formar esse profissional e não trazer um profissional já carimbado no mercado? E alguns nomes foram descartados também, o Cláudio trouxe ontem alguns nomes descartados, né? Do Felipe Ximenes, do Paulo Brax foram descartados. Enfim, eu acho que o atleta também entra a cruz e a espada, hein? É uma função que realmente a gente não tem aí muitos nomes interessantes à disposição. Tem alguns outros que são bons nomes, mas estão empregados, né? Eu vi também uma consulta que houve extraoficial para o Alexandre Matos, que falou que acabou de chegar e não teria sentido nenhum, né? Sair do Vasco nesse momento. Então, é uma situação que não se pensa, não é uma possibilidade. Então, são poucos nomes. De repente, uma solução caseira aí, né? Um cara que está acostumado com o Atlético, que conhece bem o clube, conhece as necessidades e tal. É claro que, com pouca experiência, você vai ter que andar um pouco mais, né? Porque quem já tem aquela bagagem, já tem aquela vivência, corta vários caminhos, né? Já tem ali a sua lista de contatos e tal, então já tem toda uma estrutura. Mas eu acredito, inclusive, que o Rodrigo Caetano possa auxiliá-lo, né? Se for a escolha realmente do Atlético, auxiliar o Vitor nesses primeiros passos dele nessa nova função. Ele vai cair no olho do furacão, né? Porque o Atlético tá mal no Mineiro. Tá. Não consegue jogar aquilo que foi prometido. E tem a saída do Rodrigo. Então, se por um acaso, gente, a gente está fazendo uma suposição. É uma possibilidade. Quase por eliminação, né? Tipo assim, não tem tu, vai tu mesmo. Mas é uma possibilidade, ninguém tá cravando, não. Mas se for ele vai cair no olho do furacão. Mas tem algumas... Sabe que eu gosto de ver sempre quando você olha um ampola, né? Sabe quando você olha um ampola? Sim. Eu vejo ela sempre da metade mais para cheio do que para vazio. Tem que ser para cheio, né? Tem que ser. Da mais mofada, né? É isso aí, aquela que vem com o véu da noiva. É o seguinte, o time tá pronto, com a chegada do Bernard, então, eu acho que você consegue completar esse ótimo elenco do Atlético, o time tá pronto. Ele gosta de prestígio com os atletas e com a torcida, né? Sim. E tem um bom relacionamento com a direção. Então, assim, tem muita coisa aí que ele já tem. Evidentemente que ele não tem a vivência nessa nova função. Mas tem outras coisas que eu acho que ele já tem e outras que estão bem adiantadas. Talvez por isso essa possibilidade aí, esse ventile, né? Do Vitor assumir essa condição, esse cargo. O certo é que a direção do Atlético, a SAF do atleta, com um pipinaço nas mãos. Né? Porque realmente até uma conversa que a gente teve já em outras oportunidades, o trabalho do Rodrigo Caetano de segurar atletas importantes, o Atlético manteve o elenco e trouxe um e vai trazer mais outro jogador que é acima da média do futebol brasileiro, né? Tanto o Scarpa quanto o Bernard. Ele só não conseguiu segurar ele. É o único. Ele foi segurando todo mundo, mas ele não deu para segurar. Então, realmente, pouca gente esperava isso antes, né? Dessa reformulação aí na CBF, dessa retomada aí do Edinaldo e tal. Mas, enfim, vai ter que enfrentar essa realidade. E é interessante você ter falado isso, porque ele fez contratos longos. Isso. Os contratos, as renovações que ele fez agora são longas, até 2027. Então, assim, tá deixando o Atlético com o elenco formado. Isso. E o que vier, vai lá, pinça um ou outro para alguma posição carente e tudo mais. Eu acho até que se não acontecer nada de extraordinário, não perder ninguém por lesão ou por transferência, proposta irrecusável,
Agora é o momento só de observar a molecada da base. Para você ter ali pelo menos um terceiro time, uma terceira formação, seja ali do número 23 do elenco até o 32, essa molecada da base. Até para que você dê espaço para essa garotada, né? Então, e o próprio Rodrigo Caetano, né, recusou algumas sondagens, né? Sim. Que ele recebeu do Vasco, do Corinthians, enfim. Até o Rodrigo Caetano conseguiu, até certo momento, se manter no cargo ali, né? Não cair em nenhum tipo de tentação, até chegar o hino nacional e aí mexeu pro homem, né? Eu até participei de mesas redondas do Atlético e numa delas eu disse o seguinte, ele só deixará o Atlético se for chamado para a seleção brasileira. É o sonho dele. Ele foi jogador de futebol, ele sabe que a carreira dele foi interrompida cedo. Ele viu o seguinte, para convocação como jogador, não deu. Qual que é a possibilidade? Eu não sou treinador. Qual é a possibilidade? Como diretor de futebol. É sonho. O cara tem um sonho. Quer dizer, quando o cara tem um sonho, corre atrás do sonho, realiza o sonho você não pode criticar, cada um tem o seu, grande ou pequeno. Tem um ditado que diz o seguinte, sonhar alto ou sonhar pequeno dá o mesmo trabalho. É verdade. Né? Então, ele sonhou alto, o ápice da carreira dele como diretor de futebol da seleção brasileira, aliás, de todas as seleções de base também, que, aliás, seleção do pré-olímpico. Nossa. Jesus amado. 8h mais 16 minutos, o Álvaro Damião tá chegando aí para trazer informações pra gente, Damião. Uma terça-feira de treinamentos na cidade do Galo, o Filipão definindo o time para encarar o Atlético. É isso mesmo? Um abraço, Álvaro, boa noite. Boa noite, um abraço para você também, um abraço para os ouvintes do Bastidores. Pois a terça-feira foi de treinamento na cidade do Galo. O técnico Luiz Felipe Scolari comandou um treinamento pela manhã, definindo ou trabalhando a definição da equipe que joga quinta-feira contra o Atlético em São João del Rei. Amanhã, quarta-feira, o Atlético treina e depois segue para São João del Rei, onde joga na quinta-feira às 21 horas contra o Atlético pelo Campeonato Mineiro. O Atlético joga essa partida contra o Atlético e depois, na quarta-feira de cinza, recebe o Tombense na Arena MRV. Na quarta-feira de cinza, no dia 14, o jogo contra o Tombense em Belo Horizonte, na Arena MRV. Antes desse compromisso, como eu disse, tem o Atlético. Quinta-feira, esse jogo em São João del Rei. Para esta partida, o técnico Luiz Felipe Scolari tem 2 desfalques. O zagueiro Maurício Lemos sofreu uma lesão muscular na panturrilha esquerda e o meio-campista Matias Zaratio deixou o clássico para a entrada do Igor Gomes. Ele sofreu uma lesão no músculo posterior da coxa esquerda. Os 2 jogadores, o Maurício Lemos e o Matias Zaratio, começaram hoje o tratamento na fisioterapia, sem um prazo de retorno. Os 2 não participaram do treinamento desta terça-feira, iniciaram os trabalhos na fisioterapia. Por isso, a preocupação para o retorno dos 2. Pode ser que aconteça na partida contra o Tombense na outra semana. Mas para quinta-feira, como o Atlético já colocou que o prazo de retorno não tem previsão, então dificilmente eles viajariam para São João del Rei. Não vão viajar para São João del Rei, o Atlético vai mudado para esse jogo de quinta-feira contra o Atlético. Inclusive, saber se o Filipão vai levar os seus principais jogadores para São João del Rei. Por enquanto, o time não foi confirmado, nem mesmo a delegação que viaja. Eu acho que só o Lemos, né? E o Lemos e o Zaratio, né? Que estão machucados, do time que vinha sendo titular, que não deve levar lá. Eu imagino que o Filipão... Bom, o Filipão tem moral para mexer em praticamente todo mundo, se ele quiser, né? Uhum. Ele tem moral. Praticamente todo mundo, hein? Não é todo mundo. É uma diferença. Ele é todos os humanos. O super-herói, eu acho que ele não... ele não é bobo, não. Não é melhor não mexer. Mas, o que acontece? Evidentemente que o Filipão não deve estar satisfeito com esse início de temporada. Uhum. Embora seja só um início. A verdade é que são 2 derrotas sem jogar bem, né? E aí isso realmente preocupa. Ele pode tentar dar uma minutagem, dar oportunidade para alguns jogadores, até para observar e até para tentar achar soluções, né? Ele pode fazer isso. O campeonato estadual serve para isso. Porém, existe um desconforto com relação até à tabela de classificação,
porque o Vila Nova já abriu 3 pontos, né? Nesse grupo B, em cima do Atlético. E o Atlético, todo mundo sabe que é um time forte, organizado. Aliás, foi a única derrota do Atlético no Campeonato Mineiro do ano passado. Verdade. Uma derrota só, inclusive na semifinal, mas o Atlético naquele momento estava com um time muito alterado, porque estava pensando na Libertadores. Nessa temporada já é bem diferente. 2 derrotas já em 3 jogos. Então, assim, eu acho que o Filipão, ele pode dar algum tipo de minutagem para algum jogador que ele queira observar, mas não acredito que ele vai mexer muito, porque numa dessa aí o Vila Nova abre uma distância considerável e aí já fica mais complicado de você correr atrás. E vai pegar o Ipatinga, que é o lanterna do grupo dele, o Vila, jogando em casa, vindo de uma vitória contra o Patrocinense lá. Aí. Enquanto o Atlético vem de 2 derrotas. Isso. Tem 2 derrotas e uma vitória. E uma delas que não estava no script, né? Que é a do Patrocinense. E nesse momento, se a gente pegar aqui, classifica um primeiro de cada chave, mas o melhor segundo colocado, o melhor segundo é o Tombense. Pois é. Tem 7 pontos ganhos. Pois é. Então, assim, eu não acredito, ainda mais depois dessa derrota e dessa pressão, Filipão fazendo teste, não. Eu acho que ele vai tentar escalar o que ele pensa que pode ser melhor do que vem vindo, né? Então, ele pode ter essa percepção, né? E eu vou te falar, viu? Eu vi a estreia do Vila Nova contra o Cruzeiro, lá em Nova Lima, e fiquei muito impressionado. O Vila Nova não jogou menos que o Cruzeiro. Sim. Não jogou menos que o Cruzeiro. Tem um time muito bem arrumado, tem jogadores que batem muito bem na bola, impressionante. Fazia tempo que eu não via faltas tão bem cobradas, né? Tanto que saiu gol nesse fim de semana. Ele fez um golaço. E eu fiquei muito entusiasmado com o time do E ele é jogador do Atlético. Aí. É o Neto. É isso aí mesmo. É o Neto. E quem fez o gol com o Itabirite fora da área, o Guilherme Santos, também é do Atlético. Exatamente. Até quem me mandou foi o... Tá entre nós ainda, o Thiago Reis, não? Que eu não vejo mais. Foi abduzido. Ele que me mandou, porque a gente ficou comentando como os dois batem bem na bola o jogo inteiro, né? Ele falou, olha esse gol aqui, ó quem fez. E realmente é um time que me impressionou bastante, tá motivado, tá com moral, com confiança. Não vai ser fácil não tirar essa primeira colocação, viu? E eu assisti os jogos do Vila, os 3 jogos do Vila. Então você tá com mais referência. É porque eu vou comentar o jogo para Itatiaia do Vale do Aço na quinta-feira. Boa. Então, deu uma estudada. Eu já tinha visto o jogo e revi os jogos. Boa. Então, eu vi contra o Cruzeiro, contra o Patrocinense e contra o Itabirito. O time do Vila é um time muito bem treinado. Muito bem. O time do Vila é um time equilibrado. É isso. Então, assim, ele vai pegar um Ipatinga que trocou de treinador, tá ali mambembe na competição. É uma situação meio complicada. Agora, ô Álvaro, teve saída ou anúncio de saída de jogador hoje no Atlético? Tem sim, tem sobre o Pedrinho, o meia Pedrinho. O Pedrinho não vai ficar no Atlético. Ele recebeu uma proposta milionária muito boa para renovar o contrato com o Shakhtar Donetsk da Ucrânia. O contrato dele é com o Shakhtar, está emprestado ao Galo até o meio do ano. Ele está renovando o contrato com o Shakhtar até 2029. Volta para o Shakhtar no meio do ano, porque o Shakhtar não vai querer fazer um reempréstimo do atleta. Então o Pedrinho sai no meio do ano, volta para o Shakhtar, agora com um contrato renovado com o time da Ucrânia até 2029. O Atlético anunciou ontem de forma oficial a contratação do Bernard. Até mesmo porque já sabia que perderia o Pedrinho. Bernard já é jogador do Atlético, vem no meio do ano, Pedrinho saindo, Bernard chegando, é o Galo para a temporada 2024. Eu volto com mais Atlético no apito final da Itatiaia. Tá combinado? Combinadíssimo, Álvaro. Obrigado pelas informações. O Pedrinho não conseguiu jogar no Atlético. E não foi falta de oportunidade. Embora ele tenha sido atrapalhado por uma lesão, né? Mas de qualquer forma ele teve aí uma minutagem suficiente para mostrar o seu valor e acabou não conseguindo. Essa aqui é a verdade. E o Shakhtar também, que adora jogador do meio para frente, parece que só pode brasileiro, né? Do meio para trás aí eles dão uma variada aí, né? Mas vira e mete um lateral brasileiro. É que os laterais eles põem para frente também, né? Mas de qualquer forma, como gosta de jogador brasileiro
no ataque. E se o Pedrinho conseguiu pegar uma grana, tudo bem que a Ucrânia hoje não é um mercado mais atraente, né? Aquele pedaço lá tá meio... Tá complicado, 2 anos de guerra já. Mas o Pedrinho conseguiu pegar um contrato longo, com um ótimo salário aí, boa sorte pra ele. É um jogador muito frágil fisicamente, né? E aí é difícil pra você achar uma posição. Por exemplo, aqui ele jogou muitas vezes como um dos meias, até centralizado. Ele fica com pouca proteção, porque ele recebe a bola de costas, né? E aí, normalmente, a marcação vem pesada, né? Quando ele surgiu no Corinthians, ele jogava muito mais pelo lado do campo, onde, às vezes, ele recebe a bola e tem condição de partir para cima, de frente pro marcador, e aí ele tá mais protegido. Mas, de qualquer maneira, o Pedrinho não, né? Hoje não, Faro, que a gente fala, né? Hoje não foi, não vingou, né? Não vai deixar saudade, né? E interessante você falar essa situação dele de meia, porque o Filipão tava procurando um meia, né? E chegou a utilizar. Eu lembro do jogo contra o Santos, foi o primeiro jogo na Arena MRV, né? Que ele foi a grande surpresa na escalação, né? Ninguém esperava ele. Por isso que acabou marcando, porque ele foi uma surpresa, a gente está analisando a escalação. Passamos a semana falando aqui, o atleta deve jogar assim e tal, e de repente aparece o Pedrinho com meia. Mas ele não conseguiu jogar. Ele não conseguiu render. Tem até a boa vontade do jogador, porque era um jogador de lado, né? Ou era um jogador de lado, teoricamente, né? E jogando de meia, mas realmente ele acabou não acontecendo. E engraçado é que eu falava com amigos assim, mas o Bernard... vai aliviar a folha, não sei o quê. Eu falei, vai sair o Pedrinho e vai entrar o Bernard. A substituição vai ser essa. E aí o caro barato vai depender do rendimento, né? Mas o Bernard tem uma vantagem. O Bernard sabe o que é o Atlético. Sem dúvida. Ao contrário do Pedrinho, ele sabe o que é o Atlético. Ele sabe qual é a exigência da torcida do Atlético. Então, assim, pelo menos nesse aspecto, ele agrega mais do que o Pedrinho. E pelo que a gente observa, óbvio, que ninguém assiste o campeonato grego, né? Aqui os gregos. Não adianta. Mas pelo que a gente vê, ele tá numa forma muito boa, jogando bem. Titular, né? Marcando jogador que gol. vestiu a camisa da seleção, né? Então... ele jogou na Premier League, no Everton, né? E o Pedrinho teve oportunidade esse ano, né? Ele sai jogando contra o Patrocinense, né? Ele é titular. Então, se de repente ele arrebenta, podia ser que, conseguisse reverter ali alguma coisa, mas eu acho que no final das contas, essa saída ficou bom para todo mundo, viu? O Shakhtar vai ter um jogador de habilidade, o Pedrinho vai ganhar um dinheiro e o Galo vai ter esse alívio na folha para trazer o Bernard. O outro alívio na folha seria a saída do Vargas, né? Esse aí vai ser difícil. Pode aliviar, hein? Pode aliviar um pouquinho a folha, mas... Esse aí vai ser complicado, hein? Olha, sabia que o esporte...